Diagnóstico. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de tromboembolismo venoso? Em relação, pessoal, ao diagnóstico de TVP, muito simples. A gente utiliza ultrassom Doppler venoso, certo? E qual é o achado mais característico? A gente pode observar o trombo dentro do vaso, da veia? Pode sim, mas o achado que é mais acurado, mais frequente, mais característico é esse aqui, ó, perda da compressibilidade vascular. Ou seja, o colega que faz o exame com ultrassonografia, ele pega o transdutor, tá certo? E comprime a veia. Se ele não conseguir comprimir completamente a veia, lembra? A veia é um sistema de baixa pressão, de paredes finas, então se a gente empurra ela, uma parede que se cola na outra, encosta na outra. Se ele não consegue comprimir essa veia, ou seja, há uma perda de compressibilidade vascular, isso infere a presença de material dentro do vaso, infere a presença de trombo, certo? E uma coisa muito interessante, olha só, se a gente suspeita do indivíduo tem TEP, passa lá o ultrassom nos membros inferiores, ele não tem TVP, isso de forma alguma descarta a TEP, de forma alguma, apenas 30 a 50% dos indivíduos com TEP têm TVP documentada pelo ultrassom, tá certo? Com Doppler venoso. E por que isso acontece? Como eu já falei, o trombo pode ser desgarrado, ser soltado por completo e ido lá para o pulmão, ou então ele pode estar num território não acessível com ultrassom, como por exemplo o território ilho-femoral, veias pélvicas, ou seja, as veias mais acima, tá certo, da coxa, que muitas vezes o ultrassom não consegue documentar. Então jamais descartem TEP pela ausência de TVP com ultrassom Doppler venoso. Em relação ao diagnóstico de TEP, a gente trouxe aquela tabela do estudo Pioperi, mostrando que são várias as possíveis manifestações clínicas, e então, pessoal, não há como a gente estabelecer ou excluir o diagnóstico de TEP apenas com base em dados clínicos. Então, jamais dê o diagnóstico de TEP de forma presuntiva. Tá? Esse quadro clínico é muito sugestivo de TEP. Esse quadro clínico não tem nada a ver com TEP. Não existe isso, pessoal. A gente suspeitou de TEP, a gente tem que ir atrás, porque com base no quadro clínico não dá para a gente supor o diagnóstico. A gente sempre vai precisar de exames complementares para dar o diagnóstico de TEP. Ok? E a gente tem exames complementares que são específicos e exames que são inespecíficos. Por exemplo, a gasometria arterial é um exame inespecífico. A alteração mais comumente encontrada é hipoxemia. Mas cerca de 18 a 26% dos pacientes podem não ter hipoxemia, podem ter até uma gasometria normal, especialmente se for indivíduos jovens. A segunda alteração mais característica é a alcalose respiratória. Aqueles mediadores inflamatórios, serotonina, tromboxano A2, que eu falei para vocês que o parênquima secreta quando sofre isquemia, eles podem estimular alguns receptores no interstício pulmonar, provocando taque e hiperpneia. Por isso, a alcalose respiratória em cerca de 40% dos pacientes. Outros exames inespecíficos, o eletrocardiograma. Preste atenção, o eletrocardiograma ele é frequentemente anormal no TEP. 75 a 90% dos eletrocardiogramas serão anormais no TEP. Porém, os achados eletrocardiográficos do TEP, eles não são específicos, tá certo, para TEP. Então, não tem nenhuma alteração de eletrocardiograma que nos permita dar o diagnóstico de TEP. Existem algumas alterações que sugerem o diagnóstico de TEP, tá certo? Muita gente acha que tem algumas alterações, como por exemplo, o padrão S1Q3T3, que é patógeno mono de TEP. Está longe disso, pessoal. Sugere TEP num contexto clínico adequado, porém isso não é patógeno mono de forma alguma. A gente tem que continuar buscando diagnóstico. E a alteração mais comum é taquicardia sinusal, 44% dos casos. O padrão S1Q3T3 está presente em 15 a 25% dos casos, mas nem é o padrão mais específico de TEP. O padrão mais específico de TEP e mais frequente do que o padrão S1Q3T3 é uma onda T negativa de V1 a V4. Está presente em 34% dos casos e quando associado a um TEP, geralmente está associado a um TEP mais relevante, a um TEP mais extenso, a um TEP maciço. Ok? E aqui está o eletrocardiograma para mostrar a vocês. O que é que a gente observa nesse eletro, pessoal? Só apagar aqui para a gente ver com calma. Prestem atenção. Aqui a gente tem um padrão S1, tá vendo? Ó, onda S em D1, Q em D3 e uma T negativa em D3. Então tem um padrão S1, Q3, T3 e também tem ó, a T negativa em V1, V2, V3 e V4. Então, se esse paciente tem TEP, esses achados de onda T negativa de V1 a V4 reforçam, tá certo, que esse TEP deve ser um TEP mais relevante, mais importante, até mesmo um TEP maciço. Seguindo, radiografia de tórax. Igual ao eletrocardiograma, a radiografia de tórax é frequentemente anormal. Antigamente se achava que o paciente que tinha um quadro respiratório agudo e que tinha um raio-x normal, esse era o padrão habitual de TEP, mas não é assim. A radiografia de
tórax no TEP, na maioria das vezes ela é anormal, mas a semelhança do eletrocardiograma, na grande maioria das vezes os achados são absolutamente inespecíficos, não nos permitem dar o diagnóstico de TEP. Alguns achados que têm uma certa especificidade para TEP, mas que são incomuns, não são encontrados na grande maioria dos casos, são esses daqui, ó. Inicialmente o sinal de Westermarck. O que é que significa? Aqui tem a seta mostrando para a gente o seguinte, se vocês prestarem atenção, nesse território aqui do pulmão, a gente tem uma maior pobreza de vasos, ou seja, a gente tem radiografia de tórax mais preta, mais escurecida, porque tem pouco vaso. O que é que acontece? A gente tem uma oligoemia regional, ou seja, uma pobreza de sangue, porque o êmbolo naquela localização fechou o leito arterial pulmonar e aí não chega sangue naquela região. Compare com o lado contralateral, como a gente consegue ver uns vasos aqui, a gente tem, tá certo, um raio-x de tórax no ápice esquerdo, que é um pouquinho mais branco do que no direito. Outro sinal que a gente pode observar é o seguinte, a gente pode observar o sinal de Pala, tá certo? E o que é que a gente observa no sinal de Pala? Prestem atenção. A gente vai observar ó, um abaulamento aqui, tá certo? Da região hilar direita, que reflete uma dilatação, um abaulamento do ramo, tá certo? Da artéria pulmonar, do ramo direito da artéria pulmonar. Então, esse abaulamento no hilo direito sugere, tá certo? Um abaulamento do ramo direito da artéria pulmonar e é o sinal de Pala. Então, esses sinais reforçam muito o diagnóstico de TEP, mas eles são incomuns, são infrequentes na prática clínica. Outro exame inespecífico, o ecocardiograma. Aqui, diferentemente do eletro e do raio-x de tórax, ele é frequentemente normal. Apenas 30 a 40% dos indivíduos com TEP terão alterações no ecocardiograma. E que alteração é essa que a gente vai observar? Ó, disfunção de ventrículo direito. Então, a gente observa uma dilatação do ventrículo direito. Geralmente, o ápice bate melhor do que a região basolateral, tá certo? Isso infere pior prognóstico. Lembra que os indivíduos com TEP morrem por quê? Por disfunção do ventrículo direito. Então, se tem disfunção do ventrículo direito, isso é um marcador de pior prognóstico. Uma utilidade do eco, além de para estratificar o risco de pacientes com TEP, serve para dar diagnóstico num cenário bem específico, num paciente com instabilidade hemodinâmica. Se o paciente está em instabilidade hemodinâmica, chocado, não tem condição de ser transportado da UTI para o setor de imagem, a gente pode fazer um eco. Se houver disfunção de ventrículo direito, isso reforça o diagnóstico de TEP. Se não houver disfunção de ventrículo direito, procure outra causa por choque que não é TEP, porque o TEP leva a choque por disfunção de VD. Então, se naquele paciente chocado o eco não mostra disfunção de VD, procure outra causa para aquele choque, mas TEP definitivamente não será. E aqui, pessoal, pode ser o eco transtorácico. Lembrar que o ventrículo direito ele se localiza anteriormente no tórax, então não precisa o eco transesofágico. O eco transtorácico é suficiente para a gente avaliar o ventrículo direito. Exames inespecíficos ainda. Temos alguns marcadores bioquímicos que podem ser úteis tanto para diagnóstico como para estratificação prognóstica. Por exemplo, troponina e BNP elevadas indicam pior prognóstico, por quê? Ambos se elevam em situações de sobrecarga de ventrículo, tanto direito quanto esquerdo. Se tem aumento de troponina e de BNP, sinaliza que o ventrículo direito está sofrendo. Então, ventrículo direito está certo, sofrendo, indicador do pior prognóstico. E nós temos o dedímero, a gente vai falar um pouquinho melhor dele. O dedímero é um produto de degradação da fibrina. Então, toda situação em que a gente tem um aumento da produção de fibrina, vai ter um aumento de sua degradação, então vai aumentar dedímero. Ele tem um excelente valor preditivo negativo. O que eu quero dizer com isso? Ele só tem valor quando dá baixo, porque ajuda a afastar o diagnóstico, mas ele não tem valor quando dá alto, pessoal. Quando dá alto, jamais a gente vai dizer que o paciente tem TEP porque tem um dedímero alto. Isso é muito comum no dia a dia. O paciente está lá na emergência, a gente até solicita um dedímero sem uma suspeita de TEP, dê um dedímero alto e a gente acha que esse paciente tem TEP. Isso não é verdade, isso não tem sentido. O dedímero só funciona, só tem utilidade quando ele dá baixo para afastar o diagnóstico, jamais para confirmar. Vimos os exames inespecíficos, agora vamos ver os exames específicos, ou seja, aqueles que nos permitem dar o diagnóstico de TEP. E trouxe para vocês a angiotomografia de tórax. Esse é o exame de eleição para o diagnóstico de TEP. Pessoal, preste atenção, é o exame de eleição, não é o padrão ouro. O padrão ouro é a angiografia pulmonar, mas é um exame, tá certo, que é invasivo, tem risco de efeitos adversos, não é amplamente disponível, então, embora seja o padrão ouro com o qual todos os outros se comparam, não é o de escolha, não é o melhor exame, não é o exame que combina risco e benefício da forma mais apropriada. Então, o exame de eleição é a angiotomografia de tórax. E o que é que a gente observa na angiotomografia de tórax? As setas estão apontando aqui, ó, a gente observa falha de enchimento. Aqui a gente tem um TEP bilateral que pega os ramos principais da artéria pulmonar. Então, a gente observa o contraste aqui branco preenchendo toda
a árvore, tá certo? Do leito arterial pulmonar, mas em alguns momentos a gente observa uma área mais escura, tá certo? Uma falha de enchimento representada pelos trombos. Então, é isso que a gente observa. Quais as contraindicações para a gente fazer angiotomografia na prática? Alergia ao contraste iodado, insuficiência renal severa, que sempre pesar risco-benefício nos pacientes com insuficiência renal, e gestação, aqui coloquei um asterisco, que é uma contraindicação relativa. Sim, sempre em gestação a gente vai pesar risco versus benefício de qualquer exame. Então, se o benefício suplantar o risco, a gente faz a angiotomo, mas a ideia é que na gestante a gente tente evitar. Certo? E este é o principal exame, mais uma vez, é o exame de escolha para dar o diagnóstico de TEP, embora não seja o padrão ouro, não seja aquele com o qual os exames se comparam, certo? Outro exame que a gente pode utilizar é a cintilografia, ventilação, perfusão, que a gente faz uma espécie de jogo dos 7 erros. A gente vai fazer uma imagem em perfusão, tá certo? Do parênquima pulmonar e uma imagem em ventilação com marcadores, com traçadores radioativos. E a gente vai olhar se tem algum local que é diferente entre uma imagem e outra. Se vocês prestarem atenção, aqui na perfusão, a gente observa que nessa base do pulmão esquerdo, a gente não tem perfusão adequada, mas tem ventilação adequada. Então, a gente tem o chamado mismatch. Tem uma área de boa ventilação, porém má perfusão. Quando a gente tem dois mismatches, tá certo? Na cintilografia, ventilação, perfusão, isso reforça muito o diagnóstico de TEP, já nos autoriza a dar o diagnóstico. Então, a gente tem várias possibilidades de resultado na cintilografia, ventilação, perfusão. Quando ela dá normal, praticamente exclui TEP, e quando ela dá com alta probabilidade, ou seja, tem dois mismatches, confirma TEP. Porém, pessoal, por que esse exame não é muito legal? Porque na maior parte das vezes, em torno de 50% a 70% das cintilografias, ventilação, perfusão, elas não darão resultados, tá certo? Que vai servir para a gente tomar uma conduta. Ou seja, na maioria dos resultados da cintilografia, ventilação, perfusão, desculpem, a gente vai ter um resultado que nem é normal, ou seja, nem nos permite afastar o diagnóstico, nem vai vir com alta probabilidade que nos permite confirmar. Vai vir com baixa a moderada probabilidade que não ajuda na tomada de decisão. Então, embora seja um exame útil, na maioria das vezes ele não vai resolver a situação. É por isso que ele não é o exame de primeira escolha. Certo? Então, ele é segunda opção, a angiotomografia. Agora, ele é exame de escolha na gestante. Por quê? Porque na gestante a gente evita a angiotomo por conta da radiação do bebê, na radiação do feto. Então, suspeitou de TEP, o que é que a gente faz? A gente viu que tem vários exames para a gente chegar ao diagnóstico e TEP tem uma apresentação clínica que é muito heterogênea, muito variável. Então, não dá para a gente sair fazendo angiotomografia em todo paciente que a gente pensa em TEP. Por quê? 2/3 dos casos em que a gente pensa em TEP, a gente afasta o diagnóstico. Apenas 1/3 dos casos em que a gente suspeita, a gente chega ao diagnóstico de TEP. Na maioria dos casos que a gente suspeita, não vai ser TEP. Então, não dá para a gente estar fazendo angiotomografia ou cintilografia, ventilação, perfusão em todo mundo que a gente suspeita de TEP. Então, a gente tem que ser racional, certo? Tem que ser racional tanto nos riscos para o paciente quanto na questão de custo. Então, para isso, o que é que a gente tem que fazer? Pensou em TEP, a gente tem que estabelecer a probabilidade pré-teste de aquele indivíduo ter TEP, ou seja, a probabilidade do indivíduo ter TEP antes da realização do exame diagnóstico. E para isso a gente tem o julgamento clínico, que ele é sempre importante e soberano, e a gente tem alguns scores que são validados para a gente fazer essa estimativa de uma forma mais objetiva. Temos o score de Genebra, mas o score mais conhecido é o score de Wells, em que para cada característica a gente tem uma determinada pontuação. E se o indivíduo tem menor do que 2 pontos no score de Wells, ele tem uma baixa probabilidade de TEP. Se ele tem de 2 a 6, ele tem uma moderada, e acima de 6, ele tem uma alta probabilidade de TEP. A gente também pode dividir, tá certo, em apenas 2 grupos. TEP improvável, quando menor igual a 4, ou provável, quando maior do que 4. Então, a gente pode valer, a gente deve se valer do score de Wells para a gente estabelecer a probabilidade pré-teste, certo? E lembrar mais uma vez que o julgamento clínico é soberano. Por exemplo, se o score de Wells, o indivíduo está com uma probabilidade baixa, moderada, mas olha, é um paciente que tem câncer, é um paciente que está no estado pós-operatório, a gente não consegue achar nenhuma outra causa e lá dentro, o feeling médico, a gente acha que esse paciente tem uma alta chance de ter TEP, o julgamento clínico, ele é soberano, então a gente pode colocar numa categoria de probabilidade pré-teste mais alta se a gente julgar que esse paciente tem um risco maior de TEP, certo? Seguindo, então, formulando o algoritmo diagnóstico. Suspeitor de TEP, a gente vai, primeira coisa, estabelecer a probabilidade pré-teste. Se a probabilidade pré-teste ela é baixa a moderada, ou então naquela classificação que a gente divide em 2 grupos, temos um TEP improvável, o que é que a gente faz?
aí entra o dedímero. O dedímero entra para esse grupo, pessoal, de baixa a moderada probabilidade TEP, ou então TEP improvável. Se o dedímero ele for baixo, menor do que 500 a 1000, tá certo? Para baixa probabilidade, basta menor do que 500, para moderada, baixa menor do que 1000, desculpa, para baixa probabilidade, para moderada probabilidade menor do que 500. Se o dedímero for baixo, TEP é ausente, a gente não precisa fazer angiotomografia, cintilografia, a gente pode descartar TEP e parar a investigação diagnóstica. Porém, se esse dedímero for aumentado, maior do que 500, para os pacientes com probabilidade moderada e maior do que 1000 para baixa probabilidade, aí a gente tem que fazer uso do exame de escolha, que é a angiotomografia. Alguns autores ainda recomendam um ajuste do dedímero de acordo com a idade. Por exemplo, pacientes com mais de 50 anos, a gente pegaria a idade e multiplicaria por 10 para definir o ponto de corte do dedímero. Por exemplo, se o indivíduo tem 60 anos, o ponto de corte do dedímero seria 60 vezes 10, então seria 100. Então, alguns autores ainda sugerem essa adaptação, é um refino para a gente dar o valor de normalidade do dedímero. E num paciente, André, que a gente já pensa em TEP, já tem uma alta probabilidade, já tem um TEP provável lá no começo da nossa estimativa de probabilidade pré-teste, a gente começa a anticoagulação, não perde tempo, não espera dar o diagnóstico. TEP é uma situação que pode levar o indivíduo a óbito em poucas horas. Então, probabilidade é alta, começa a anticoagulação e continua a investigação. E aí a investigação é direto para a angiotomografia. Dedímero não entra nos estados de alta ou probabilidade de TEP ou TEP provável. Se a angiotomografia não mostra TEP, está descartado o diagnóstico. Se a angiotomografia mostra TEP, a gente confirma o diagnóstico de TEP, ok? Mais recentemente, também foram criados os critérios PERC, para a gente nos auxiliar no algoritmo diagnóstico de TEP e para a gente diminuir os custos, diminuir os gastos e dar alta mais rápido, por exemplo, para os indivíduos que chegam na emergência. Então, esses são os critérios PERC. O que é que vocês precisam saber desses critérios? Saber que ele existe, primeiramente. Saber que eles só podem ser aplicados para indivíduos com baixa probabilidade de TEP, ou seja, score de Wells menor do que 2, tá certo? Prestem atenção, só pode ser aplicado para indivíduos com baixa probabilidade. Se tiverem os 8 critérios positivos, prestem atenção que os critérios estão negando algumas características, tá certo? Então, por exemplo, tem menor do que 50 anos, frequência menor do que 100, saturação boa, ausência de hemoptise, não usa estrógeno, ausência de TEP prévio, ausência de edema unilateral de membros inferiores, ausência de alguns fatores de risco para tromboembolismo venoso. Então, 8 critérios positivos, TEP ausente. Então, qual a utilidade dos critérios PERC? A gente nem precisa do dedímero. O dedímero não é barato, pessoal. E algumas instituições, especialmente instituições públicas, não têm disponível. Então, se o indivíduo tem baixa probabilidade de TEP e responde positivamente aos 8 critérios do PERC, a gente nem precisa fazer o dedímero, a gente está autorizado a descartar a TEP. Porém, se apenas um desses critérios for negativo, ou seja, não tiver uma resposta negativa a alguma dessas perguntas, aí a gente vai ter que lançar mão do dedímero, tá certo? E se o dedímero for positivo, a gente vai ter que partir para a tomografia, para a angiotomografia de tórax, ok? E o algoritmo da gestante muda um pouco por quê? Porque nesse caso a gente vai evitar, ou vai tentar evitar a angiotomografia de tórax. Então, se tem suspeita de TEP e é alta probabilidade, ou então baixa a moderada probabilidade com dedímero positivo, lembrando que o dedímero vai vir costumeiramente positivo na gestante, a gestação é uma situação que o dedímero aumenta, mas a gente pode utilizá-lo. Então, alta probabilidade ou dedímero positivo, o que é que a gente faz? Começa a anticoagular a gestante e vai investigar. E a gente pode investigar através da ultrassonografia dupla de membros inferiores. Embora só 30 a 50% vai ter TVP. Se tem TVP, a gente presume que o indivíduo tem TEP e começa o tratamento, até porque o tratamento é exatamente o mesmo, é anticoagulação. Então não precisa investigar TEP num paciente gestante que tem sinais que sugerem TEP e tem TVP na ultrassonografia. Se não tem TVP, a gente pode fazer a radiografia de tórax, certo? Então, se TVP proximal presente, mantenha a anticoagulação. Por que proximal? Porque a distal a gente vai ter que continuar a investigar, porque a distal dificilmente evolui para TEP, ao contrário da proximal. Porém, se TVP proximal for ausente, a gente vai avaliar a radiografia de tórax. Se a radiografia de tórax for normal, seja um parênquima íntegro, a gente pode lançar mão da cintilografia, ventilação, perfusão. Para fazer cintilografia, ventilação, perfusão, o parênquima tem que estar íntegro. Se a gente tiver uma destruição no território do pulmão, a gente nem vai ter perfusão, nem vai ter ventilação adequada. Então, aí invalida a cintilografia. Porém, se a radiografia de tórax for anormal, a gente vai ter que fazer a angiotomografia de tórax, aí não vai ter jeito, porque aí é uma decisão importante. Se a gente mantém a anticoagulação da gestante,
ou se a gente suspende, até porque, como a gente vai ver, a gestante não pode fazer todos os anticoagulantes, só pode fazer alguns, e isso torna complicado o tratamento. Então, quando a gente faz o diagnóstico de TEP, antes de tratar, a gente tem que estratificar o risco. Então, a gente pode estratificar o risco de algumas formas. Um TEP de baixo risco seria aquele TEP pequeno, focal, subpleural, um TEP lá distal, que não há comprometimento das circulações pulmonar nem sistêmica, ou seja, não há uma elevação importante da circulação pulmonar, muito menos hipotensão sistêmica. Então, pressão normal, não tem disfunção de ventrículo direito e tem um PESI de 1 ou 2 PESI. É um índice para avaliar prognóstico de TEP, tá certo? É uma tabela enorme que aí vocês podem consultar pelo Google, pelo UpToDate, qualquer ferramenta dessa. TEP submaciço de risco intermediário, quando tem pelo menos 1/3 da circulação arterial pulmonar obstruída, o indivíduo aqui está estável hemodinamicamente, tá certo? A pressão está normal, porém a gente já tem disfunção de VD e pode ter elevação de biomarcadores, BNP, troponina, e o PESI aqui já fica 3 e 4. No TEP maciço de alto risco, felizmente a minoria, a gente tem pelo menos metade da vasculatura arterial pulmonar obstruída, e nesse caso a gente tem instabilidade hemodinâmica, então a gente vai ter hipotensão arterial. Sistólica menor do que 90, uma redução da sistólica maior do que 40, má perfusão tecidual, até mesmo falência de múltiplos órgãos. Pessoal, aqui é o seguinte, embora fale que na maioria das vezes vai ter o comprometimento de pelo menos metade da circulação arterial pulmonar, isso não é necessário muitas vezes, porque se o indivíduo tem uma baixa reserva cardiopulmonar, basta, tá certo, um TEP menor, que no indivíduo jovem, no indivíduo sadio, não causaria tanta repercussão, mas no indivíduo que tem uma reserva diminuída, um TEP menor pode levar à instabilidade hemodinâmica. Então, o que define, no final das contas, se o TEP é maciço ou de alto risco, é o comprometimento hemodinâmico, muito mais do que a quantidade de trombos na angiotomografia, certo?